Experimento mesa de forças. No presente experimento, trabalhou-se com a mesa de forças. Essa mesa de forças é utilizada para que calculemos a força que permite o equilíbrio entre a mesma e a força resultante de outras forças. O seguinte experimento permite encontrar a força de equilíbrio da força resultante de duas forças diferentes aplicadas em diferentes ângulos. Para o experimento, temos como objetivos encontrar a força que fique em equilíbrio com a resultante e trabalhar com a aplicabilidade das leis de Newton. A constituição do nosso experimento se deu de maneira bem simples. Nós utilizamos de uma mesa de forças, que permite estudar a composição e decomposição de forças, um conjunto de massas variadas, junto com o seu suporte, um conjunto de 3 polias e linha. A mesa de forças estava posicionada de modo a ficar aproximadamente a 0 graus na horizontal, minimizando erros de medida. Junto destes, há um disco furado por onde passam os fios que se conectam aos suportes de massa, o qual fica posicionado no centro do disco maior, local em que se faz a leitura do ponto de equilíbrio. Como o experimento se dá por tentativa e erro, as massas e ângulos de equilíbrio foram previamente testados, como pode ser observado no vídeo. No experimento 1, uma massa de 100 gramas foi adicionada à posição 0 graus, uma massa de 50 gramas à posição 60 graus, e o equilíbrio se deu com aproximadamente 135,5 gramas com a polia posicionada em 200 graus. Nota-se claramente que ao se aproximar do equilíbrio, neste caso em cerca de 200 graus, o disco menor se regula e se encaixa no desenho de círculo presente no centro do disco maior. No segundo experimento, uma massa fixa de 100 gramas continuou presente na posição de 0 graus. Foram adicionados 10 gramas à posição 60 graus, totalizando 60 gramas, e o equilíbrio se deu com cerca de 142 gramas na posição 202 graus. No terceiro experimento, continuou-se com 100 gramas na posição 0 graus, adicionou-se mais 10 gramas na posição 60 graus, totalizando 70 gramas, e o equilíbrio atingiu-se com aproximadamente 151 gramas na posição 204,5 graus. No quarto e último experimento, manteve-se 100 gramas na posição 0 graus, aumentou-se novamente em 10 gramas a posição 60 graus, totalizando 80 gramas, e o equilíbrio se deu com aproximadamente 160 gramas na posição 206,5 graus. Devemos nos atentar que para cada experimento realizado, devemos somar a massa do suporte de cerca de 5 gramas para evitar erros. A seguir, podemos observar a fórmula que será utilizada para se calcular a força de equilíbrio. Nela trabalhamos com forças vetoriais, utilizando-se de relações trigonométricas do cosseno para enfim calcular a resultante. O resultado obtido para a força 3 é o oposto da força resultante, entre F1 e F2. Logo, elas têm sinais opostos,
a fim de se anularem no equilíbrio, tendo-se então o somatório das forças igual a zero. Finalmente, como podemos observar, utilizando a equação apresentada anteriormente, foi possível calcular exatamente a força necessária em newtons para que o equilíbrio fosse atingido. Nota-se que, se compararmos os valores experimentais da força 3 com os valores calculados teoricamente, existe uma precisão muito boa em relação aos dois valores, o que caracteriza o experimento como bem-sucedido.